Olá, meus amigos do canal. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família e que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja em você, esteja no seu coração e na sua família. E que cada dia mais você tenha o desejo de viver o sobrenatural de Deus, de viver a presença dEle e de viver o tempo dEle na sua vida. Que a sua promessa seja real para você. A promessa de Deus na sua vida não é algo tangível, mas intangível aos olhos do homem. Mas quando você está com foco no céu, foco na presença de Deus, ela se torna tangível a você. Você passa a sentir cada dia mais a promessa mais próximo de se realizar. Você começa a sentir no seu coração que as coisas estão se movimentando, o céu está se movendo, a atmosfera está sendo moldada conforme aquilo que você pediu, conforme aquilo que você solicitou ao Senhor, e Ele começa a mover céus e terra para que a sua vida seja transformada, para que a sua família seja mudada, para que suas finanças sejam transformadas, para que todos os campos da sua vida andem em conformidade, numa linha reta, porque reto é o caminho do Senhor. Você não pende nem para a direita nem para a esquerda, nós andamos em linha reta, e é assim que o Senhor quer, para que nós possamos andar nesse caminho reto com um destino a uma decolagem, subindo aos céus, as mansões celestiais que nos aguardam à vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que você esteja cada dia mais sóbrio de que você precisa buscar a presença de Deus, que você precisa andar nos caminhos dele e que a presença dele se faça como o bem mais precioso que você tem nessa terra. Andar na presença do Senhor, assim como Davi dizia, vale mais um dia da sua casa do que 1000 dias em outro lugar. Você já parou para pensar nisso? Um rei tendo tudo, tendo palácio, tendo pessoas ao seu redor, dizer que mais vale um dia na sua casa do que 1000 dias em outro lugar. Ele poderia viajar para qualquer lugar do mundo com a maior riqueza, com todas as glórias, sendo lá nesse lugar também reconhecido como o homem famoso que era, mas ele disse, mais vale estar na tua presença durante um dia do que 1000 dias em outro lugar. E que você possa viver essa mesma atmosfera na sua vida, esse mesmo desejo de ter um coração desejoso, um coração que deseja a presença de Deus, um coração que deseja viver a graça de Deus na sua vida, em todos os dias da sua vida. Vamos à leitura do texto hoje, mas antes eu quero te fazer os pedidos de sempre. Que você clique aí no like para que esse vídeo seja impulsionado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe essa mensagem com muitas pessoas, para que essas pessoas tenham acesso a uma mensagem diferente da presença de Deus. Nós não saímos da palavra em momento algum. Em momento algum nós saímos da palavra de Deus. Mas eu quero que você possa levar a outras pessoas, ter esse exercício de me ajudar a executar o ID. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho mandado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado de Jesus para todos nós, não é somente para mim. Você não pode se inibir e falar, eu não fui chamado para isso, não é a minha praia pregar a palavra. Se não é a sua praia pregar, não é aquilo que você quer fazer, não é o seu chamado direto, indiretamente você tem que levar a palavra de alguma forma. Que você possa levar compartilhando esse vídeo, que você possa levar a palavra através da sua vida, do seu testemunho pessoal, que a sua vida seja um farol para as pessoas que estão ao seu redor e todos possam olhar a luz de Jesus direcionando você por todos os caminhos e tenham o desejo de fazer o mesmo. Vamos à leitura do texto que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. O tema aqui, primeiro tema, a morte na panela. Depois eu vou ler um segundo tema. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens.
Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns destes frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: "Homem de Deus, há morte nessa panela!" E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: "Sirva a todos." E já não havia mais perigo no caldeirão. O milagre dos pães. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao servo: "Sirva a todos." O auxiliar de Eliseu perguntou: "Como poderei servir isso a 100 homens?" Eliseu, porém, respondeu: "Sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará." Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor. Eles comeram e ainda sobrou. Que Deus maravilhoso! Quando nós vemos aqui, estamos lendo um texto do Velho Testamento, veterotestamentário, como nós costumamos chamar na teologia, e esse texto fala exatamente do poder de Deus que nos sacia. Nós temos visto durante toda a nossa trajetória dos últimos 10, 15 anos, as pessoas sedentas por algo. As pessoas sedentas por fama, por dinheiro, por prazer, por libertinagem, por tantas e tantas coisas. E isso acontece desde os tempos bíblicos, desde o início da Bíblia. E o homem, a partir do momento que o homem lhe foi imputado o pecado através do pecado de Adão, nós recebemos o pecado através do pecado de Adão, nós temos uma mente pecaminosa e desejos pecaminosos. Mas existe um lugar no nosso coração que é saciado apenas por Deus. Ele deixou ali um espacinho que é só dele. Se você não buscar a presença de Deus, você morre. Se você não está na presença dele, você morre espiritualmente. Você se torna ali um Walking Dead. Você fica andando pelas ruas, andando pelos lugares. Você trabalha, vai para sua casa, tem sua família, mas ao mesmo tempo você é como se fosse um morto-vivo, pois você não tem a presença. Você não tem a presença de Deus e você vive uma vida de insatisfação. E essa vida de insatisfação te leva à ruína, te leva à depressão, te leva à ansiedade, te leva a tomar atitudes indesejadas, te leva a cometer crimes, te leva a tanta maldade. Porque a maldade é a ausência de Deus. Onde não há Deus, há maldade. Onde há Deus, há bondade. Aqui no texto nós vemos que o profeta pede para um dos seus ajudantes ali, para que vai lá e pegue a comida para poder fazer um ensopado. E eles fazem para todo mundo comer ali. Então, no texto seguinte, a gente vê que são mais de 100 homens, que são por volta de 100 homens, ou um pouco mais, contando o profeta e o servo, seriam 102 pessoas, para ser mais exatos. E ele vai e cozinha para essas pessoas. E quando eles dão ali a primeira, imagina que você está ali morrendo de fome, você pega a sua primeira colher do ensopado e você vê que é uma erva venenosa, que aquilo ali mata. E o profeta é chamado e ele vai ali, pega um pouquinho de farinha e faz assim, como se fosse uma poção mágica. E ali já não há mais doença, pode comer. Porque onde a presença de Deus entra, coloque esse caldeirão como se fosse a sua vida está amarga, sua vida está te conduzindo à morte, você tem vivido uma vida distante de Deus e você tem sido conduzido à morte, conduzido à amargura, conduzido à dor, conduzido à tristeza, e Deus vem ali com uma pitadinha de Espírito Santo, e onde o Espírito Santo entra, ele inunda o seu ser e você ali passa a ter vida e não mais terá fome, mas terá vida e será saciado pelo rio da água da vida que vem do Espírito Santo de Deus. E no texto seguinte, vem um homem trazer uma oferta da primícia, ele vem ali entregar as suas primícias, dos primeiros itens da colheita, dos primeiros grãos da colheita, ele faz o pão. Dos primeiros grãos também ele traz o próprio grão ali, ele traz as espigas.
e entregando ali o pão e as espigas, o profeta vai e ao invés de receber aquela oferta como sendo para ele, ele não tem glória, não quer glória. O profeta divide com os homens que estão trabalhando com ele para o reino de Deus, e ali ele recebe aquela oferta e fala, ó, alimente a todos eles. E o auxiliar dele ali, o Geazi, né, que é o auxiliar de Eliseu, vai lá e olha, Senhor, mas como é que eu vou alimentar tantas pessoas? São 100 homens. Ele vai e alimenta, que assim diz o Senhor, vai dar e vai sobrar. Porque o Senhor te alimenta com sobras, Ele faz você transbordar, e essas sobras é para alimentar outras pessoas, para se multiplicar, que você possa buscar a presença de Deus, assim como eu disse, e que você seja a vida da panela, e que você seja a multiplicação da palavra das pessoas, como a multiplicação dos pães, e assim Jesus multiplica os pães também no Novo Testamento. Nós vemos a multiplicação de pães veterotestamentário e no Novo Testamento também. Então você tem aqui o milagre se repetindo, porque o Deus é o mesmo e ele se manifesta de várias formas, mas ele ama o povo da mesma forma, e toda vez que o povo sente fome, o Senhor vem e sacia. Se você tem fome, vem. Se você tem sede, vem. O Espírito Santo está te chamando nessa hora para que você possa vir até a presença dele. Aí no seu lugar, diga, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que sou um pecador e preciso de ti. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome para nunca mais apagar. Que você possa fazer uma oração sincera, assim como diz no livro de Romanos, que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Foi essa oração que eu fiz agora por você, e quero continuar em oração pela sua vida, para que você que está se sentindo em falta em algum dos campos da sua vida, que nesse momento você seja saciado, que nesse momento você seja transformado, que nesse momento você seja curado, que nesse momento você seja restaurado pela palavra de Deus. Querido Deus, entramos na tua presença nesse momento para pedir a tua bênção sobre cada um dos que estão nos assistindo nesse vídeo, Pai. Visita, Senhor, cada necessidade, cada campo da vida de cada um, Pai, seja nas finanças, seja no casamento, seja na vida amorosa, seja na vida espiritual, seja na vida ministerial, seja na vida profissional, sejam pessoas que estão clamando por uma porta de emprego, abra a porta, Senhor, eu te peço pela tua misericórdia. Sejam pessoas que estão clamando por uma cura, uma doença que está em fase terminal, a última palavra é sua e nós cremos, Senhor. Venha com seu poder sobre cada um dos que estão nos assistindo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas e você estará me ajudando a estabelecer o reino de Deus na terra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.